Boa noite, boa noite. O pessoal tá conseguindo me ver agora. Pronto, pessoal. Eu tinha feito uma live ontem e não ficou gravada, né? Tava falando sobre o início, quando a gente inicia o serviço no ramo de locação de caçambas. Tá aqui, ó, mais um caminhão. Dessa vez ele tá cheio de caçamba ali, ó, né? E o que é que a gente faz quando inicia a nossa trajetória, né? A gente investe, compra um caminhão, a gente compra as caçambas, né? E aí o que a gente faz é começar a divulgar. Investe na internet, investe em jornal, investe em outdoor, em panfleto, seja lá onde for, a gente investe. E aí a gente vai pegando todos os clientes que vai aparecendo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que faturar para pagar um pouco de investimento, porque às vezes a gente não tem como comprar tudo à vista, né? Então a gente vai e compra fiado ou financia. A maioria das vezes o pessoal financia ou começa com um caminhão, como eu comecei, um caminhão bem velhinho, não velhinho, um caminhão mais antigo, né? Um caminhão onde as manutenções é mais em conta, tudo é mais em conta, mais fácil de encontrar. Geralmente a gente começa num caminhão mais acessível. Hoje em dia, eu acho que o pessoal está começando, né? No 1113 ou no F12000, no F11000, aquele da frente mais quadrado, o pessoal deve estar começando por aí. Mas enfim, e o que é que acontece? A gente vai ali, enfrenta a batalha, entra, bota toda a força, né? Quando a gente investe nosso dinheiro também em anúncio, em propaganda, para o pessoal nos conhecer, a gente está pronto ali para a batalha. A gente se dispõe ali, colocar toda a força, porque afinal de contas agora a gente está trabalhando para a gente, né? E começa a aparecer os primeiros pedidos. E claro, se a gente se esforçava dos outros, a gente vai se esforçar muito mais para a gente. O que é que acontece? Não tem dia e não tem noite, né? A gente não tem dia e não tem hora, porque a gente quer fazer o nosso nome. A gente quer que o pessoal nos conheça, a gente quer que o pessoal saiba do trabalho da gente, saiba como é que a gente está trabalhando. Mas assim, nem sempre a gente é reconhecido. A gente começa o serviço e sai logo cedo, né? A gente tem garra, sai logo cedo, levanta, toma o nosso café da manhã. Quando não tem pressa, a gente toma um cafezinho da manhã e sai. Quando já tem uma pressinha, quando a gente já está rodando, a gente às vezes sai até sem tomar café, chega no caminhão, dá aquela conferida básica, porque a gente que trabalha no caminhão, a gente não sai. Eu acho que ninguém aqui sai no caminhão sem dar uma conferida, né? Confere o caminhão, vai pra rua, abastece o caminhão, bota a caçamba, tira a caçamba, bota a caçamba, tira a caçamba, e isso vai o dia todo. Aí pega a caçamba cheia, mas o que acontece? A gente chega numa obra, tem um imprevisto, estacionaram o carro aqui na frente, chega na outra obra, eita, fizeram uma calçada ali, ó, não pode pegar agora, o caminhão não pode passar por cima. Aí puxa para outra obra, chega em outra obra, lá, ó, se tu quiser aqui, ó, tem que colocar aqui dentro desse muro aqui. O portão é apertadinho. E por muitas vezes a gente se submete a isso. Se submete a isso porque a gente tem que fazer o nosso nome. A gente tá ali querendo ganhar nossos clientes. Só que a gente roda o dia inteiro, gasta combustível, a gente pega cliente. Nem sempre a gente pega perto de casa. A gente vai pegar lá do outro lado da cidade. A gente vai pegar onde ninguém está pegando, porque a gente está começando. A gente não sabe tudo, mas a gente está colocando toda a força. A gente está começando, né? E aí, o que é que acontece? A gente nota as dificuldades logo no início, sem faturar, o combustível indo-se embora porque está rodando muito. Acontece de que quando a gente está rodando, a gente cansa. Meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo? A gente está trabalhando muito. O caminhão está rodando, o combustível está sendo consumido.
Eu pego caçamba todo dia, o dinheiro não está sobrando, o que está acontecendo? Aí chega a hora de colocar um pneu, chega a hora de trocar um óleo e as coisas não estão andando. E aí o que a gente pensa? Não, mas eu investi na internet, eu coloquei anúncio, eu falei com meus amigos, eu panfletei, entreguei cartão, entreguei tudo. E o faturamento não vem. Aí a gente vai contratar alguém que trabalha com internet, né? Que trabalha fazendo anúncio, que vai lá, impulsiona, aí vai lá, abre uma conta da gente lá no Google e vai anunciando, e os pedidos vai chegando, a gente se anima, vai rodando, bota caçamba, tira caçamba, bota caçamba, tira caçamba. Só que às vezes tem aquilo assim, rapaz, não tá batendo, alguma coisa que não tá batendo, não tá legal. Eu já falei com os amigos, já coloquei na internet, já panfletei, mas não tá legal. Aí chega a primeira reforma das caçambas e a gente fica ali, né? Apreensivo. Mas o que é que motiva a gente? O nosso patrão somos nós mesmos e a gente tá colocando toda a força, seja de dia ou seja de noite, né? A gente tá ali. Às vezes vem a cobrança da família, o pessoal fala uma coisa, outro fala outra. Enfim, depois a gente contrata alguém para dar mais visibilidade a gente na internet e as coisas fluírem mais, ter mais pedido. Mas a gente não vê que o faturamento não é aquilo que se esperava. O que é que a gente pensa? Rapaz, eu estou rodando muito. Será que é isso mesmo? Será que sobra tão pouco? Aí de uma hora para outra aparece aquele amigo que trabalha em obra, né? Vem e faz uma reforma aqui, outra reforma ali. Aí diz assim a você, ó, eu tô numa obra ali. Se tu quiser eu boto tua caçamba lá. Agora tu tem que fazer mais barato do que fulano lá. Tem que fazer mais barato que fulano. A gente já tá trabalhando no início um pouco apertado, com as dificuldades porque a gente não entende do serviço, né? Mas pra gente não ficar parado, vai lá nesse posto amigo, atende a obra dele, aí chega lá e ele, não, mas deixa a caçamba mais dias aí, tá, tu não é meu amigo não, deixa a caçamba mais dias aí, deixa mais uma semana. Aí você começa a ficar logo com a caçamba presa. Daqui a pouco chega outro amigo e diz, ó, eu tô trabalhando numa construtora ali. Tu sabe como é a construtora é exigente. A construtora tem isso, tem aquilo. Tu consegue atender? Consigo. Ó, mas lá tu tem que trabalhar mais barato. Tu tem que dar preferência a ela. E a gente tá começando. O que é que acontece? A gente pega a construtora, pega a pessoa física, pega pedreiro, pega empreiteiro, pega engenheiro. O que aparecer a gente pega. E a gente tá rodando. Chega a troca de óleo, chega a compra de pneu, chega a manutenção de caçamba. Mas a coisa parece que não engrena no começo. Eu passei por isso no começo. Eu cheguei a rodar com caminhão. Como a gente diz aqui, o pneu já estava nascendo o cabelo, porque ele tinha alisado, já estava aparecendo a lona do pneu, porque rodava muito. E o dinheiro só chegava depois do dia de pagar as contas. E aí, gurizada? E aí, tudo bom? E aí, o que acontece? Dificulta, porque a gente tem os boletos para pagar e não paga um dia. E a gente, quando vai receber, as pessoas, não, rapaz, me dá mais 5 dias aí, pô. Me dá mais 8 dias. Não, pô, aqui a gente só paga com 25 dias, com 21 dias, com 30 dias, não sei. E a gente vai acatando tudo isso, vai acatando e o pessoal não entende o nosso lado. Quando aconteceu essa situação comigo, eu estar com os pneus, né, do caminhão nascendo cabelo, como a gente diz aqui nessa região, eu cheguei em casa, eu lembro que um tesão, cansado, suado.
Eu cheguei suado. Eu não sei como é que vocês... Qual é a expressão que vocês usam aí quando diz assim... aqui o pessoal usa muita gíria, né? Usa muita analogia. E o pessoal diz assim: rapaz, tu chegou mais suado do que tampa de panela. Eu cheguei suado, cheguei sujo. Quando a gente chega desse jeito, a gente não chega cheiroso. Aí quem tá em casa já não gosta muito, né? Já não gosta muito. Aí chega, tem aquelas famosas contas para pagar, tem a feira para fazer. E qual é a resposta que a gente dá? Às vezes a gente chega com pouco combustível e sem dinheiro. E quando eu cheguei nessa situação, o pessoal da minha família, né? O pessoal tudo empolgado, porque eu tinha começado a trabalhar, afinal de contas, né? Tinha aberto minha empresa. O pessoal, agora eu tenho uma empresa. Como que diz assim, agora ele tá ganhando muito dinheiro. Mas o pessoal não via mudança nenhuma, porque tava patinando ainda, patinando no começo. E foi quando alguém chegou assim e disse: rapaz, arruma um emprego, vende isso daí. Ó, negócio de caçamba, isso é para empresa grande, isso é para empresa que tem dinheiro. Vende isso daí, porque não vai dar certo não. Não vai dar certo não. A gente tá vendo aí, trabalhando aí de segunda a sexta, aí emenda o sábado, emenda o domingo, passa uma semana, passa duas, passa três. E a tua família aí te procura, tu tá no caminhão, te procura, tu tá no descarrego, te procura, tu tá atendendo cliente, não tem tempo mais para ninguém. E é o que vem acontecendo com muitos empresários desses segmentos. Quando eu vi isso, confesso que bateu aquele desânimo, né? Mas, rapaz, será que é isso mesmo? Aí fiquei naquela, né? E é isso que acontece também com muitos aí. Porque aqueles que começaram, pensaram assim: rapaz, se eu pegar 5 caçambinhas, eu alugo as 5, todo dia eu tiro e boto, faz as contas de quanto é que fatura por caçamba. Rapaz, o negócio é bom. O negócio é bom. Não precisa de um caminhão muito bom, compra um caminhão médio que dá para começar, um equipamento que dá para começar e começa. Mas quando chega a realidade, é outra coisa completamente diferente. Eu fico imaginando assim, da pessoa botar a mão na cabeça e dizer: rapaz, isso não é o que eu estava pensando não. Isso aqui não é o que eu procurei para mim. Tá o dia todinho, corre. Tá o dia todinho suado, pegando sol, pegando chuva. E desse jeito, rapaz, não vai dar certo não. Mas aí, muitas das vezes a pessoa financia, muitas das vezes a pessoa tem algum bem, troca na empresa já montadinha. Mas às vezes é o que acontece. A pessoa tem um veículo de passeio que adquiriu do suor do trabalho, comprou junto com a esposa, ou a esposa, né, comprou junto com o marido. Teve essa ideia também, porque a gente conhece casos de mulheres que são donas de empresas também, né? E aí vende o carro, junta mais um dinheirinho, entra, fica sem o veículo de passeio durante um bom tempo, para assim concretizar esse sonho de ter a empresa de entulho. Só que começa, né, a aparecer essas coisas e vai dificultando no dia a dia, porque a gente pulou uma etapa. A gente teve a gente fala em pular etapa, mas é porque assim, quando a gente faz investimento, o que a gente quer é faturar. A verdade é essa.
quando a gente faz investimento, a gente quer botar o dinheiro e já fazer aquele dinheiro trabalhar pra gente, né? Só que a gente pula uma etapa. A gente pula uma etapa importantíssima, porque a gente tem pressa. O brasileiro em si tem pressa. Ele quer colocar o dinheiro, quer fazer faturar, e a gente vai entrando no mercado, a gente vai desbravando, né? Como muita gente diz aqui, a gente vai desbravando porque a gente quer ganhar o nosso espaço. E a gente conta com todos que estão ao redor. Nem sempre os amigos ajudam, nem sempre, né? Mas, por exemplo, falando em amigo, tem aquele amigo que diz assim, ó, em tal lugar eu falei de você, eu fiz a maior propaganda de você, eu disse que você é o cara para atender eles aqui e tal. Só que o que acontece? Aí ele diz assim, ó, a ajuda que ele te dá, eu garanti lá pro pessoal lá que tu é o mais barato de todos. Tu é o mais barato. O preço que o pessoal fizer, você vai cobrar mais barato. E aí, como é que a gente sai dessa? Eu entendo que ele teve boa vontade de ajudar. E como é que a gente sai dessa? O pessoal liga pra você, você dá o preço, aí o cara diz logo assim, rapaz, eu sou amigo de fulano, teu amigo, eu já encontrei tal valor aqui, uma hipótese, eu já encontrei uma caçamba de R$150 aqui, pô. E ele disse que tu é o mais barato. Eu pensei em te pagar 120, 130, porque logo no início assim, o pessoal é quem bota o valor no serviço da gente, né? O pessoal acha que pode vir aqui e colocar valor. E o que é que eles fazem? A gente cobra, vamos supor, na sua cidade aí, quanto é que você cobra na caçamba? Vamos supor que você cobra R$180, R$200, R$300. Aí o cara diz, mas e pra mim, que sou amigo do teu amigo, que sou de uma construtora, se você tem uma caçamba de R$300, ele vai dizer assim, tu não consegue fazer 200 não? Olha só. E às vezes tem gente que cai nessa e começa a trabalhar, porque o que é que diz assim, não, eu vou fazer meu nome, desse jeito. Como é que você vai fazer seu nome? Trabalhando sem ganhar dinheiro, sem se manter, trabalhando sem faturar para manter suas despesas. Não tem como. E aí, depois de a gente passar por N situações, a gente passar por clientes que chegam pra gente na maior empolgação para pegar o serviço, e a gente, claro, não vai deixar de pegar o serviço. E aí, brother? E aí a gente não vai deixar de pegar o serviço. Só que o que acontece? Olha só, não sei se já aconteceu com vocês. Aqui já aconteceu comigo, já aconteceu com muitos. O cara chega, ele chega bonzinho. Rapaz, eu tava trabalhando com aquele teu concorrente lá, lembra? Aí a gente lembra? Pronto, tava trabalhando com ele lá. Mas quando falaram que você tava trabalhando, eu fiz questão de dispensar ele para pegar a caçamba com você. Eu fiz questão. Quando falaram no seu nome, rapaz, eu não pensei duas vezes. Não, a pessoa certa é o fulano ali. A pessoa certa é ele. Vou lá pegar a caçamba com ele, que ele é amigo do meu amigo, ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo. A gente sabendo, hoje a gente sabe que não é por conta disso. Ele saiu de lá para pegar assim uma veiazinha boa, porque a gente não tem noção de tudo ainda. Ó, a gente trabalha lá em tal canto, a gente só paga na quinzena, viu? Aí a gente tá certo. Tome caçamba. Quando chega na quinzena, que a gente pensa que vai receber o dinheiro, ó, fechou a folha aí, né? Pronto, na próxima quinzena é que sai o pagamento. Ah, mas não era na quinzena? Era, fechou a quinzena. Fecha a quinzena, aí você dá mais 15 dias pra poder receber. E
nisso o combustível vai acabando, nisso a sua vai acabando, a paciência vai acabando. Vai entender que você vai chegar em casa, botar a mão na cabeça, meu Deus do céu, onde é que eu entrei? O que foi que eu fiz? Bate o desespero, porque inclusive aconteceu comigo. Eu fui sair de manhã. Quem é o caminhoneiro raiz, né, que tem muita gente aqui que é caminhoneiro raiz, sabe? Quando eu fui sair de manhã, peguei aquele pauzinho, limpei, que eu deixava sempre em cima do tanque assim, eu limpei ele todinho, abri a tampa do tanque e fui lá aí. É a boia, né? É a boia do tanque do caminhoneiro raiz. Quando eu tirei aquela varetazinha de madeira, que fui olhar o nível do combustível, 2 dedinhos de óleo diesel. Boa noite. 2 dedinhos de óleo diesel no tanque. Pedido para atender, dinheiro para receber e ninguém pagava. Ninguém pagava. Eu disse, meu Deus, eu tô fazendo o quê, hein? O que está acontecendo? Graças a Deus eu tenho serviço. Estou trabalhando. Mas chegou uma hora dessa, tenho serviço para atender, não tenho combustível, não tenho dinheiro, não tenho cartão mais. Os cartões que eu tinha, já estourei tudo. E aí você fica pensando, rapaz, que serviço é esse? Mas calma, né? Não, a gente não. A quinzena tá chegando. O fulano disse que ia pagar na quinzena, a quinzena tá chegando. Chega no dia, aí fulano diz assim, ó, agora, né, tem o Pix para ajudar, mas na minha época, comecei, ele dizia, passa lá no escritório na sexta-feira, de 4 horas da tarde. Chegava lá, não tinha ninguém. Chegava lá, o lugar mais limpo. E eu ia fazer o quê? Ligar, né, pro pessoal. Ligava, ninguém atendia. Hoje o pessoal espera o Pix, espera o pagamento do boleto, espera a transferência e não chega. E aí, como é que faz para começar outra semana? Desse jeito. Já teve cliente que eu liguei. Rapaz, eu não sei se eu vou contar isso. Chega a ser um cúmulo, mas eu vou contar. O que acontece? Teve um cliente que ele era um arquiteto muito conhecido na cidade. Onde ele pegava a obra dele lá, ele botava uma placa enorme lá, com o nome dele, as frases bonitas dele lá. Quando ele ligou para mim, para que eu pudesse prestar serviço a ele, eu fiquei o cara mais feliz. Eu não sei se acontece isso com vocês. Tirei caçamba de onde não tinha, fui atender ele. Toda semana ele pegava bastante caçamba. Ele, rapaz, produza caçamba, compre caçamba. Eu tenho obra aqui para você enricar. Compre caçamba, vamos trabalhar. Olha, o cara que tem contato aqui sou eu. E a gente fica com o ego, né, lá em cima, infla. A gente, rapaz, o negócio agora sim, agora eu vou ganhar dinheiro. Quando foi numa certa quinzena que era para ele pagar, não tinha ninguém no escritório, eu liguei para ele, daqui a pouco ele disse, rapaz, eu não tô aqui na cidade não, olha só os dizeres dele, eu não tô aqui na cidade não, eu tô lá no sul, eu fui lá pro sul, que é época fria agora, eu tô curtindo lá, quando eu voltar de lá, aí eu acerto com você. Nem para ajeitar um pouco os dizeres dele, ele se preocupou. Ele disse, rapaz, tu tá mentindo. Ele, não, tô não, desligou o telefone. Enfim, tudo isso a gente passa no início, porque a gente não se preparou, a gente pulou etapas de conhecer o serviço, de conhecer os problemas que acontecem, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. A gente pulou a etapa de conhecer um pouco mais da cidade, conhecer nossos clientes, enfim, a gente não se preparou. E aí a gente vai enfrentando aquilo ali no dia a dia de uma maneira que, assim, é o trabalho da gente, o suor descendo aqui, ó, o suor descendo, o combustível acabando, é pneu alisando
e Deus abençoando a gente, porque se Ele não segurar a gente não vai para frente não. A gente ali se matando de trabalhar, não ganha nenhum dinheirinho a mais, e o pessoal batendo na nossa porta com o boleto ali que atrasa, com combustível que a gente às vezes se mete em abastecer fiado. Não recomendo isso para ninguém. A gente só recebe depois. A gente só recebe depois do vencimento dos boletos que a gente tem. É isso mesmo. Porque os boletos a gente vence, o dia de pagar as contas chega, e porque a gente não tem uma maneira de receber, fica desse jeito. E aí nessa trajetória, né, eu trabalhando esses mais de 25 anos, a gente vem aprendendo. A gente vem aprendendo como lidar com isso, vendo que isso não é a maneira correta, vendo que isso não é o que vai fazer a gente ganhar dinheiro. A gente tem que se atentar para isso, para essas coisas. Se a gente não tiver o nosso valor, se a gente não tiver um método de trabalhar para ganhar dinheiro, para que o cliente reconheça o nosso valor, reconheça o propósito do nosso trabalho, a gente não vai sair do canto. Porque o serviço não é só colocar caçamba e tirar caçamba. Bota em cima, bota a lona, vai descarregar, paga descarte, né? Que tem isso, eu nem toco nesse assunto. A gente paga descarte para o cliente pagar a gente depois. Meu Deus, e a gente vai passando isso. O serviço não só é esse. A gente tem um oceano. Depois desse tempo todo que eu trabalho com isso, hoje eu vejo o oceano que é. Deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu consigo aqui fazer uma analogia. Aqui, ó. A gente tem esse todinho aqui para explorar desse serviço, porque existe uma maneira muito maior de que botar a caçamba e tirar a caçamba, que a gente tem, que a gente aprendeu nesses mais de 25 anos trabalhando com isso, que é pra gente faturar a mais sem se matar de trabalhar. A gente tem que pegar e aplicar essas maneiras de trabalhar a colocação de caçamba sem se matar de trabalhar e ganhando sempre a mais, sem explorar o cliente, sem fazer o cliente de bobo. É na maneira certa, na maneira correta, mostrando o que realmente o nosso trabalho impacta na sociedade, no meio ambiente, em obras e tudo. Então, o que foi que eu fiz? Eu resolvi vir aqui e estar sempre batendo um papo com vocês, conversando sobre o que a gente passa no dia a dia e abrindo a mente da gente para que a gente venha conhecer a nossa realidade, né? Como eu já disse, depois desse tempão que eu trabalho, a gente veio aprendendo cada dia mais como não cair mais nessas furadas, como não cair mais nessas falcatruas assim, que às vezes não é nem maldade do pessoal, mas eles precisam também desafogar o fluxo de caixa dele e sufoca da gente. E a gente, para não perder o serviço, vai pegando e termina não ficando bem. Não fica bem em casa, não fica bem com os fornecedores, não fica bem com o descarte, não fica bem com ninguém. Então eu vou estar sempre aqui conversando com vocês, falando do que acontece, falando os problemas que a gente enfrenta, mostrando aquilo que vai fazer a gente mudar esse cenário. E você que viu esse vídeo, se tem algo que você já passou, se tem algo que você já caiu, se tem alguma situação que você vivenciou aí e ainda vivencia, né? Ou por algum motivo não conseguiu sair, comenta aí no vídeo. Eu vou deixar isso. Dessa vez eu vou deixar esse vídeo salvo, o outro não deixei, né? Comenta aí ou manda para algum colega teu. De repente tem algum colega que está começando e por algum motivo ele está caindo ainda nessas ciladas, vamos dizer assim.
E a gente não precisa estar caindo nisso, porque se a gente estiver caindo nisso direto, a gente não vai ganhar o nosso dinheiro, a gente não vai deixar de se matar de trabalhar, a gente vai estar sempre se matando de trabalhar, tá certo? Obrigado por aqueles que viram o vídeo, né? Obrigado por aqueles que vieram aqui no direct pedir para que eu viesse gravar de novo, porque o outro vídeo não deixei gravado. Esse eu vou deixar gravado, inclusive vou deixar ele no canal do YouTube também. A gente abriu um canal do YouTube e vou colocar esse vídeo lá, assim como a gente vai colocar outros vídeos que a gente vai postar. Se vocês tiverem algum assunto que acha relevante a gente falar aqui, manda no direct ou manda aqui no comentário do vídeo. A gente vai estar sempre comentando. Não quer dizer porque eu tenha mais de 25 anos nesse segmento que não tenha nenhum assunto que eu não domine, né? De repente você pode vir com uma ideia boa, uma ideia inovadora, e a gente vai estar aqui para trocar ideias, para se ajudar, para fazer com que a gente trabalhe com nossas locações de caçambas, né? Ganhe um dinheirinho a mais e não se mate de trabalhar. A realidade é essa, tá bom? Aqueles que vieram aqui, um abraço, fique com Deus e até a próxima.